Hey guys, boas entradas. Ei pessoal, como é que vocês estão? Bom, no início do ano é um momento em que nós ficamos com várias expectativas de se ano será diferente e tal. Então um vídeo que eu fiz, se não foi ano passado ou antepassado, fiz um vídeo acerca de expectativas, eu vou deixar aqui na descrição. Mas nesse vídeo eu quero falar acerca de algo novo. Pensando no que compartilhar com vocês, essa palavra subiu no meu coração, é isso que eu quero compartilhar com vocês. E o versículo que eu quero compartilhar se encontra no Apocalipse 21, versículo 5, que diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Esse versículo, na verdade, fala de algo muito importante, que é acerca de novo céu e nova terra. Talvez eu possa fazer um vídeo depois acerca disso, mas o que eu quero constar aqui é que Deus diz que faz novo todas as coisas. E nisso eu quero compartilhar com você dois aspectos. O primeiro é de algo que nós precisamos ter noção e que isso trará algo novo para o nosso ano. E o segundo é algo que nós devemos fazer repetidamente, mas que trará algo novo. Ou seja, é algo diário, mas trará algo novo. Bom, e o primeiro é: Deus nos quer perto. É incrível como na sua completude Deus é. Ou seja, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Criador do universo. Ele pode todas as coisas. Mas nós precisamos perceber que Ele nos quer perto. Jesus Cristo. Bom, e na narrativa bíblica, nós vemos Deus criando um homem santo, perfeito, assim como ele, segundo a sua imagem e semelhança, só que o homem acabou pecando. Pecando, o homem ficou afastado de Deus. E no livro de Romanos já diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí está o ponto em que, mesmo diante dessa situação, dessa natureza que nós herdamos, dessa conduta que nós herdamos, pois aqueles que estão inclinados para a carne não podem agradar a Deus, não podem adorar a Deus, mas através de Jesus nós temos a graça de nos achegar a Deus, nós temos a graça de nos aproximar de Deus. E é incrível como esse versículo fala sobre o novo céu e nova terra, onde Deus fez tudo novo. E nos versículos anteriores, acaba falando, nos versículos anteriores, nós podemos ver que a Bíblia diz no versículo 3: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Não é incrível como isso? Essa luz está estourada. Não é incrível como aqui fala que o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, mas aqui se referia ao novo céu e nova terra. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o contexto geral e sobre tudo isso, mas não é incrível como o mesmo que nós encontramos depois do juízo, depois de tudo, Deus fazendo todas as coisas e tendo Ele estar no meio de nós e entre nós, mas é o mesmo sentido que aparece no livro de Coríntios, 2 de Coríntios capítulo 6, que diz: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus diz: Nele habitarei e entre eles andarei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso, diz o Senhor Todo-Poderoso. Depois embaixo: Ora, amados, pois que temos uma promessa, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando na santificação no temor do Senhor. Bom, eu dava para falar muito daqui, mas eu queria dizer que
Mesmo hoje, mesmo agora, Deus quer estar próximo. Por isso que a Bíblia diz que não tem consenso em nós vivermos nas trevas e vivermos na luz ao mesmo tempo. Não tem consenso entre luz e trevas. Ou andamos aqui ou andamos lá. Então, isso é um chamado a nos arrependermos do pecado, a nos arrependermos daquilo que nos afasta de Deus e nos rendermos a Ele. E nisso, Ele será o nosso Deus. Seremos dele filhos. E ao mesmo tempo também Ele estará conosco. Isso é algo pertinente para que o ano mude. Por quê? Porque é você vivendo perante Deus, diante de Deus e com Ele. Não só fazendo algo para Ele, mas com Ele. Ou seja, se afastando daquilo que nos afasta dEle, buscando mais a graça dEle, ou melhor, se aproximando mais, mas sabendo de uma. Ele quer que nós sejamos verbos. Por isso o caminho já é esse. Ele deu seu Filho. Ou seja, a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus nos quer perto. Mas é através de Jesus que nós temos esse acesso. É através de Jesus que nós temos acesso ao trono de Deus. Ou seja, ao trono da graça de Deus. É através de Jesus. Então, precisamos nos render a esse amor de Jesus e se arrepender dos nossos pecados e crer nesse sacrifício que Ele fez na cruz por nossos pecados e nisso andar naquilo que Deus quer. Isso fará total diferença na nossa vida, no nosso ano. Por quê? Porque mais daquilo que nós podemos almejar, alcançar aqui na terra, é aquilo que Deus pode fazer conosco aqui na terra. Mais daquilo que nós possamos desejar, alcançar aqui na terra, é a presença de Deus em nós, é a vida de Deus em nós, é a vida de Cristo em nós. E no segundo ponto é bem rápido, mas muito pertinente, que é disciplinas espirituais. Nessa aqui eu vou constatar apenas 3 que são as principais disciplinas espirituais pela qual fazem total diferença para a nossa vida e trará algo novo. Disciplinas espirituais que me refiro é oração, leitura da palavra e jejum. São coisas muito simples, mas é algo muito extremo e poderoso. Até fiz um vídeo aqui explicando que são 3 coisas que Satanás procura mesmo atrapalhar, porque se ele conseguir atrapalhar aqui, já conseguiu atrapalhar toda a nossa vida. E ao mesmo tempo, se nós conseguimos nos resolver aqui, já resolvemos toda a nossa vida. Bom, são as disciplinas espirituais que nós mantemos a chama acesa, ou seja, o desejo de querer Deus, a sede de querer Deus, o desejo de buscar a Deus, é através das disciplinas espirituais. E isso com certeza trará algo novo na nossa vida, porque antes mesmo de nós buscarmos colocar objetivos tremendos, sabe? Aqueles objetivos I wanna buy my car, I wanna buy my house, Mas, antes disso tudo, precisamos ter prioridade. E se nós priorizarmos Deus, essas 3 disciplinas espirituais devem estar em primeiro. Se o nosso intento é Deus primeiro, as disciplinas espirituais devem estar no topo da prioridade em cima disso. E isso com certeza trará algo novo. Por quê? Porque o priorizar Deus é algo que a Bíblia nos chama a buscar o reino de Deus em primeiro. E as outras coisas, todas as outras coisas, nos serão acrescentadas. Então, só que as coisas que a Bíblia diz nos serão acrescentadas se refere mais a algo vital, ou seja, o comer, vestir e coisas necessárias. Mas a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra de Deus já nos afirma que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz no Espírito Santo. E tudo isso é alimentado com quê? Disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra e jejum. E na leitura da palavra eu gosto de enfatizar que leia mesmo sem vontade, leia mesmo estressado, leia mesmo mesmo que você não esteja a sentir nada ou não entenda, apenas leia. Por quê? Porque a palavra aberta é Deus falando conosco.
E sendo Deus falando conosco, é o Espírito Santo que interpreta para nós. Então, no momento da leitura, por mais que você não entenda hoje, Deus vai falar consigo alguma vez, algum dia. Então, não negligencie as disciplinas espirituais, principalmente da leitura, todos os dias, da oração, todos os dias, do jejum, pode alternar, mas que faça semanalmente. Não como uma questão de religiosidade, mas uma questão de intimidade e sede, porque dessa forma que a nossa alma é alimentada. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês, que se precisamos algo novo nesse ano, nos baseemos nesses dois aspectos, e que Deus será glorificado na nossa vida através desses dois aspectos, e ao mesmo tempo veremos algo novo na nossa vida, algo novo em todos os nossos caminhos. Porque nós precisamos entregar todos os nossos caminhos. Não tem como entregarmos os caminhos se não for Deus a prioridade e o centro dele. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Deus abençoe e até mais um próximo vídeo. Peace. Tenha um ano excelente. Deus abençoe e peace.